Seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje nós vamos estudar as classificações das constituições. E é importante que nesse momento a gente faça uma pequena introdução ao conceito de Constituição. Então, o que é a Constituição? Constituição nada mais é do que a organização jurídica e política fundamental de um Estado. Então, essa organização político e jurídica de um Estado, ela é analisada pela doutrina. Muito bem, esse documento normativo máximo, esse fundamento de validade de todas as normas que vigem em um Estado, pode ser visto por várias óticas. É daí que vem o tema classificação. Na verdade, a classificação, ela serve a um propósito único, que é sistematizar um conjunto de ideias. Por bem, o propósito da classificação é auxiliar, é facilitar o estudo. Muitas vezes vocês falam, professora, mas complica muito mais do que ajuda. Mas o propósito, sim, de uma classificação é auxiliar, porque estabelece como categorias de análise um mesmo fundamento. Então, a gente vai partir da ideia de Constituição e estabelecer ali, com base em alguns aspectos, qual seria a classificação da nossa Constituição. Então, saiba, Constituição como documento máximo do ordenamento jurídico, como fundamentador de todo o Estado, como organizador, como estabelecente de limites e regramentos e também outorgando direitos e garantias fundamentais às pessoas. Começamos, então, o estudo das classificações das constituições. Vamos começar com a classificação quanto à origem. Qual é o propósito desta classificação? O propósito desta classificação nada mais é do que analisar a forma de nascimento de um documento intitulado Constituição. Como este documento, que rege a vida do Estado, ele vai nascer. O nascimento, então, ele pode se dar por meio de uma representação popular, ou por meio de representação do povo, ou o que nós chamamos de Constituição democrática. O que é uma Constituição democrática? Constituição democrática nada mais é do que aquela Constituição, aquele documento que foi elaborado pelo povo, pelo legítimo e único titular do poder. Porque todo e qualquer exercício do poder que não seja pelo povo e legitimado por este, acaba indo contra a ideia que nós temos do próprio direito constitucional ou a própria ideia de constitucionalismo. Então, todas as vezes que a Constituição ela é elaborada pelo povo, claro, por meio dos representantes assim designados, ela será uma Constituição democrática. A Constituição democrática também pode ser chamada de popular, votada, promulgada ou dogmática. Então, ela pode ser chamada também de popular, votada, promulgada ou dogmática. Temos ainda a classificação quanto à origem, uma Constituição outorgada ou também Constituição imposta. O que seria uma Constituição outorgada ou imposta? Seria o documento máximo do Estado elaborado por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos que não represente a vontade do povo. Aqui eu tenho ditador, eu tenho o próprio imperador, eu posso ter uma junta militar. Todo aquele grupo ou indivíduo que elabore um documento para fins de reger a vida no Estado, mas que não o faça por uma representação
do povo por uma representação popular. Chamamos então essa Constituição de Constituição outorgada ou imposta, porque todos vão ter que submeter aquela regra sem que haja ali uma aquiescência, uma concordância com o regramento ali estabelecido. Por fim, para fins de classificação doutrinária, também temos as chamadas constituições cesaristas ou napoleônicas. Aí, remetendo à ideia da história, César e Napoleão, no sentido de que eu tenho, sim, uma constituição de um imperador, mas que, de certa forma, representa a vontade do povo, porque é submetida a uma aquiescência, a uma concordância do povo, pode ser por meio de um plebiscito, de um referendo, chame como assim chamar, o que tecnicamente no momento da história não assim poderia ser tido, mas é essa ideia de que o povo acaba ratificando, concordando com o texto ali elaborado. Por isso, constituição chamada de cesarista ou napoleônica. Também poderíamos trazer as constituições pactuadas, que decorreriam de pactos de classes sociais. Mas essas constituições chamadas de pactuadas, que seriam resultados de compromissos entre forças, por exemplo, como é o caso aqui da monarquia e da burguesia, lá no século XVIII na França, essas daqui também só servem como fins de parâmetros para estudo. Hoje não há mais que se falar numa constituição pactuada, muito menos napoleônica. A gente hoje podemos limitar a classificação quanto à origem a uma constituição que decorra efetivamente de uma representação popular da vontade do povo, que é chamada de constituição democrática ou promulgada, e também a constituição outorgada ou imposta, que é aquela que decorra de um grupo de indivíduos ou de um indivíduo que não edite esse documento por uma indicação ou uma representação popular. Vamos então agora à segunda classificação, quanto ao modo de elaboração. Muito bem, quanto ao modo de elaboração, o documento constitucional, e eu gosto de chamar de documento porque aí você identifica bem que são as normas que serão estabelecidas dentro de um Estado. Então, a Constituição, quanto ao modo de elaboração, ela pode ser tida como dogmática ou histórica. O que é uma Constituição dogmática? Dogmática porque vem de dogma, de um valor único, aquela ideia de Constituição que surge em um momento, de uma só vez. Quais são os valores que prevalecem naquela sociedade? Se esses valores prevalecentes naquele momento, eles são sedimentados num documento e vão valer para reger a vida ali, eu tenho, portanto, uma Constituição dogmática. Ela surge de uma vez só, num momento social. Essas constituições dogmáticas, elas são constituições escritas obrigatoriamente. Por quê? Porque para que eu possa fincar, estabelecer efetivamente o valor naquele momento vigente, colocar isso como algo que deve ser seguido, eu tenho que documentar, eu tenho que escrever, porque senão eu poderia conjugar valores que eram praticados e que somam-se aos valores praticados naquele momento. Então, para que seja delimitado um valor aplicável a uma sociedade, ou seja, uma constituição dogmática, eu obrigatoriamente vou ter um documento escrito, ou também chamado de codificado. A doutrina ainda traz uma subclassificação, dizendo que as constituições dogmáticas que serão escritas ou codificadas podem ser tidas como ortodoxas, que são aquelas que refletem uma única ideologia, ou heterodoxas, ou ecléticas, que são aquelas que surgem sim, de um valor, de valores, tecnicamente no plural, preexistentes naquela sociedade, mas
mas que não são únicos e exclusivos de uma ideologia, uma conjugação de ideologias vigentes naquela sociedade, mas o estabelecimento daqueles como aplicáveis àquele território. Portanto, quando as normas se originam de ideologias distintas, eu tenho a chamada Constituição escrita heterodoxa. Muito bem. Em oposição à Constituição dogmática, que é aquele documento que vai sedimentar, que vai estabelecer aqueles valores como aplicáveis àquela sociedade, temos as constituições históricas. As constituições históricas são aquelas que se formam lentamente através do tempo. Ou seja, são valores que são construídos, sedimentados. Por isso, as constituições históricas terem mais força e mais aplicabilidade em uma sociedade. Por quê? Porque foi sendo construído. Né? Aquilo não é algo que surgiu assim. É algo que cresce junto com aquela sociedade. É algo que acompanha aquela sociedade. Por isso que é muito fortalecido. Agora, as constituições históricas, como elas são soma de valores que decorrem do tempo, ou seja, costumes, práticas, elas não são constituições tecnicamente escritas. Portanto, são constituições que nós chamamos de não codificadas. Só vou fazer uma observação. A gente, às vezes, utiliza não codificado e codificado como sinônimo de não escrito e escrito. Cuidado. Eu posso sim ter documentos escritos, papéis ali que representem valores ou regras que são seguidas, mas não ter uma organização específica, única, voltada a este propósito. É como se fossem literalmente vários documentos dispersos que poderiam representar, sim, na soma deles, os valores que vigem numa sociedade. Agora, quando há o propósito de organizar tudo isso para fins de estabelecer os valores que vigem naquela sociedade, aí tecnicamente eu tenho uma codificação. Codificação no sentido de organização sistemática. Então, quando eu organizo sistematicamente, eu estou codificando. Quando não há essa organização sistemática, eu não estou codificando. Então, tecnicamente, escrito e não escrito não é sinônimo de codificado ou não codificado. Portanto, eu posso sim, em países que têm constituições históricas, ter alguns documentos escritos, mas não é uma sistematização de regramento, por isso que não é codificado. Vamos recapitular então? Quanto ao modo de elaboração, a Constituição ela pode ser dogmática ou valorativa, no sentido de que estabelece os valores, os dogmas que vão prevalecer naquela sociedade, no momento em que essa organização é elaborada, podendo representar uma única ideologia ou diversas ideologias, por isso aquela ideia de ortodoxa e heterodoxa. Mas, obrigatoriamente, a Constituição dogmática, como vai organizar, como vai sistematizar e vincular valores a um determinado momento, ela tem que ser escrita obrigatoriamente. Codificada no sentido de organização de ideias, mas não no sentido de, obrigatoriamente, existência de um único documento. Já as constituições históricas são aquelas que decorrem, aquelas regras que vão surgindo ao longo do tempo, que são aqueles valores sedimentados por aquele povo, por aquela sociedade. Por isso que não são codificadas, mas sim podendo existir nessas sociedades documentos escritos que representem ali algum tipo de valor que seja reconhecido. Vamos falar agora da classificação quanto à extensão. Então, o documento constitucional, que é o documento que vai reger a vida do Estado, quanto à extensão. E aqui é literalmente a ideia de
uma Constituição quanto ao seu regramento ou quanto ao estabelecimento ali de artigos. Vamos colocar assim para você entender melhor. Todas as vezes que a Constituição ela tem um regramento ou artigos detalhados, ela é minuciosa, ela vai a fundo nos temas, ela tem uma organização mais extensa e específica, é o que nós chamamos de Constituição analítica. Então, a Constituição analítica é aquela que vai a fundo nos temas, é aquela que detalha, é aquela que até acaba limitando muito mais, porque estabelece limitações, regramentos, formas de exercício, organização. Então, todas as vezes que isso é feito pelo documento constitucional, eu tenho uma Constituição chamada de analítica. Todavia, quando o documento constitucional não serve a este propósito, e sim tem como propósito só o estabelecimento de valores fundamentais vigentes naquele Estado e naquela sociedade, ela é uma Constituição sintética, por isso também chamada de valorativa. Por que valorativa? Porque estabelece o que é básico, o que é fundamental. Aí detalhar, regulamentar, regrar, organizar, vai ser feito por outros documentos que não o documento constitucional. Então, quando o documento constitucional tem por propósito só fixar valores fundamentais, e aqui é no sentido de estabelecendo literalmente um limite ao exercício do poder, ou seja, o propósito é trazer valores para evitar abuso e arbítrio do poder e permitir as liberdades públicas. Tem uma Constituição sintética. Quando a Constituição se propõe a detalhar, a literalmente trazer um mapa do que será aquele Estado, chegando até a pequenas minúcias, eu tenho a chamada Constituição analítica. Vamos então agora à próxima classificação. Quanto à forma. Muito bem, a gente já falou, mas a gente vai estabelecer a classificação específica que a doutrina traz. Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita e não escrita. O que seria então a Constituição escrita? A Constituição escrita seria aquela que sistematiza todos os documentos solenes com o propósito de organização do Estado. Já quando não há esta organização efetiva, não há documentos que representem efetivamente com este propósito de organizar o Estado, eu tenho a chamada Constituição não escrita. E a Constituição, ao mesmo tempo, ela pode ser codificada quando ela tem este fim específico de organizar o Estado num único documento, ou não codificada. Por que não codificada? Não codificada porque não há este propósito específico de, num único documento, fazer o regramento do Estado. Mas existe sim este regramento por meio de documentos esparsos. Então, cuidado para não confundir a temática, apesar de fácil, ela pode sim gerar algum tipo de dúvida. Vamos agora à próxima classificação. Essa classificação que a gente estuda a seguir, ela é extremamente importante para a sua prova. Vamos falar da classificação da Constituição quanto à estabilidade ou também, para alguns autores, quanto à plasticidade. A ideia aqui é alterabilidade deste documento. Quanto à alterabilidade do documento. Esse documento constitucional, ele pode ser alterado, ele pode ter o seu texto mudado, acrescentando, suprimindo, tratando de forma diferente? Muito bem, é o que nós analisamos nessa classificação. Se a Constituição for uma Constituição que não permite, não admite nenhum tipo de alteração no seu texto, ela é chamada de Constituição imutável.
Então, a Constituição imutável é aquela que não admite alteração no seu texto, nem para aumentar e nem para tratar diferente, bem como para suprimir. Por isso, a ideia de Constituição imutável. É difícil, é raríssimo a gente ter um Estado que adote uma Constituição nesses moldes, imutável. Mas temos como exemplo a Constituição da Finlândia. Agora, na realidade mundial, global, a gente tem, sim, documentos constitucionais que podem ser alterados. E dentro dessa ideia que é mais praticada pelos estados, temos basicamente 3 classificações. Nesse momento, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou abrir um slide em branco e a gente vai esquematizar a temática. Vamos lá. Temos basicamente 3 possibilidades aqui de constituições quanto à alterabilidade. Temos a Constituição rígida, flexível e semi-rígida, ou também chamada de semi-flexível. Vou trazer dessa forma para vocês entenderem melhor e ver de uma forma mais ampla como que a Constituição poderia ser alterada nesses 3 modelos. O que diferencia, então, uma Constituição rígida de uma Constituição flexível? A Constituição rígida é aquela que tem um processo de alterabilidade mais dificultoso do que qualquer outra norma vigente naquele Estado. Então, na Constituição rígida, a alterabilidade ela é muito mais dificultosa do que qualquer outro documento existente. Por isso que o documento constitucional é o documento fundamental, ou, em outras palavras, para facilitar, mais importante. Documento fundamental ou mais importante. Então, na Constituição rígida, eu tenho uma alterabilidade diferenciada do que nos demais documentos vigentes neste Estado. Vamos colocar em termos mais práticos? A Constituição é mais difícil de ser alterada do que qualquer outra norma ou lei que possa viger dentro desse Estado. E é exatamente essa característica que garante que a Constituição seja o documento mais importante, documento fundamental, documento que se diferencia de qualquer outro existente. Em outras palavras, é a norma mais importante que se diferencia de todas as demais existentes. Já no modelo flexível, a alterabilidade da Constituição é igual à das demais normas. Então, não há um procedimento diferente para alterar a Constituição das demais normas, e vamos colocar assim, das demais leis. É igualzinho alterar a Constituição, mexer nesse documento, do que alterar e mexer em qualquer lei. Já no modelo semirrígido ou semiflexível, há um mix. O documento constitucional é composto de artigos, vamos colocar assim, ou temas que podem ser livremente alterados, como nas leis. É um processo menos rigoroso. Já parcela
dos temas, dos artigos, seguem um processo de alterabilidade mais dificultoso. Então, eu tenho um mix. Na Constituição, eu tenho temas que são alteráveis da mesma forma que as leis, e eu tenho temas que são alteráveis por um processo mais rigoroso ou dificultoso. Então, entendendo o que significa, aí fica mais fácil de a gente ver o que seria esse processo mais rigoroso e mais dificultoso da Constituição rígida e da Constituição semirrígida ou semiflexível, que acaba mesclando os dois critérios. Fica muito fácil você entender. Rígido, processo mais dificultoso. Flexível é o mesmo procedimento de alteração das demais normas ou leis. E o semirrígido ou semiflexível que mescla os dois, tem parcelas de temas que seguem a ideia da alterabilidade rígida e parcela dos temas que seguem a ideia da alterabilidade flexível. Muito bem. Então, nesta ideia que nós estamos seguindo, vamos ver então o que seria esse critério mais dificultoso. Então, a Constituição rígida, ela, por ter um processo mais dificultoso de alterabilidade, ela será o documento mais importante vigente no Estado. Documento mais importante, fundamental. Por que mais importante? Porque ela se diferencia, a Constituição, das demais normas. E é essa diferença das demais normas, que é garantida por esse processo diferenciado ou mais dificultoso, que permite que a Constituição seja posta no topo do sistema jurídico. Então, quem está no topo do sistema jurídico? A Constituição. Depois, nesta ideia de escalonamento, de hierarquia das normas, eu tenho todas as demais normas vigentes no sistema jurídico. Aqui no nosso esquema, vocês vão ver que eu tenho a Constituição, as emendas constitucionais, os tratados sobre direitos humanos, aprovados após a emenda 45, todos no mesmo bloquinho. E aí depois, num sentido escalonado, as demais normas aqui, como os tratados internacionais sobre direitos humanos, e num terceiro bloco, as normas, as leis em sentido amplo, que seriam as leis complementares, ordinárias, delegadas, resoluções, medidas provisórias, decretos legislativos e quaisquer outros tratados internacionais, e, por fim, todas as demais normas infralegais. Aí você fala, professora, por que no bloco inicial eu tenho não só a Constituição, mas eu tenho outros instrumentos jurídicos e normativos aí? Vejam, a Constituição, tida como documento máximo, ela está no topo da pirâmide. Ela está lá em cima, ó, no topo da nossa classificação. Então, Constituição como documento máximo. Só que essa Constituição como documento originalmente editado. Todas as alterações que decorram depois da edição do texto constitucional, elas também têm o mesmo valor de normas constitucionais e são feitas por meio das chamadas emendas constitucionais. Qual é a forma de alterabilidade das constituições rígidas? Emendas constitucionais. Então, é claro que eu tenho o documento original, e junto com o documento original, todas as alterações que venham na sequência por meio das emendas constitucionais. Aí você fala, tudo bem, professor, então eu entendi. Então é a Constituição como documento original e todas as alterações que forem feitas subsequentes. Sim. Mas por que eu tenho aqui também os tratados internacionais de direitos humanos aprovados após a emenda 45? Porque nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição,
Os tratados internacionais que forem aprovados com o mesmo processo rigoroso das emendas terão o mesmo valor de uma emenda. Então, por essa razão é que os tratados internacionais acabam entrando neste mesmo patamar das normas constitucionais. O processo de alterabilidade mais dificultoso da nossa Constituição está previsto no artigo 60 da Constituição Federal para fins de reforma constitucional. Ou seja, o artigo 60 que vai regrar essa temática. Só que o próprio artigo 60, no seu parágrafo 4º, estabelece um núcleo de temas que não podem ser abolidos por emendas constitucionais. Então, foi editado o documento original e, nesta edição original, o Constituinte disse assim, olha, esses temas aqui, eu não vou permitir que vocês posteriormente façam emendas para tentar retirá-los, suprimi-los, aboli-los do texto constitucional. É o que nós chamamos de cláusulas pétreas. Por que é importante eu tocar nesse tema agora? Porque parcela da doutrina estabelece uma nova classificação aqui, que é a chamada Constituição superrígida. O que seria a Constituição superrígida? É aquela que tem um processo de alterabilidade mais dificultoso de qualquer outra norma existente. Todavia, existe um núcleo que não pode ser abolido. Em outras palavras, Constituição que traz cláusulas pétreas seria para essa parcela da doutrina chamada de Constituição superrígida. Já na Constituição flexível, como não há esse processo de alterabilidade mais dificultoso, a Constituição ela está no mesmo patamar das demais normas. Então, não há hierarquia na Constituição flexível, não há hierarquia entre a Constituição e as demais normas ou leis. Elas se encontram no mesmo patamar. Ok? A Constituição brasileira, então, ela é o quê? A Constituição brasileira ela é rígida e para aqueles que entendem que a existência de cláusulas pétreas dão a ela uma nova classificação que seria superrígida, podemos então dizer que a Constituição brasileira é uma Constituição superrígida, porque além de ter o processo mais dificultoso, tem no seu texto as chamadas cláusulas pétreas. Vamos encerrando por aqui e damos continuidade na sequência.